Mas assim, isso também é uma característica tua que você já falou aqui algumas vezes, que é o lance de cuidar da própria intimidade, cara. E quebrar essa parada pra falar do problema da Lua. Foi a decisão, e encontrar outras pessoas que talvez precisem de ajuda e talvez não soubessem que existia um problema, né? Isso talvez seja a coisa mais complicada mesmo. Mas, porra, eu me identifico pra caralho contigo com esse lance de não querer... Porque assim, apesar de ser famoso, ficar famoso, ser um indicativo do sucesso do meu trabalho... Sim, total. Às vezes por exemplo, na Polônia, cara, é sensacional poder andar na rua, tá ligado? E assim, não é que eu fico puto quando os caras vêm falar comigo, pelo contrário, é isso, eu sinto que, pô, legal, se as pessoas estão me reconhecendo, significa que eu tô fazendo um trabalho bem feito e, porra, tiro foto, falo com todo mundo, troco ideia, tranquilo. Mas, porra, às vezes tu só quer ir no shopping. Eu não consigo mais. Assim. E a Lua... Quando a Daiana anunciou que estava grávida, tinha uma pressão enorme de brincadeira na Globo, até ao vivo, às vezes no The Voice e tal, para eu ter filho. Então foi uma notícia que repercutiu bastante. As pessoas ficaram muito felizes quando a Lua nasceu. A gente recebeu muita mensagem, muito carinho, foi lindo. Mas a partir do momento que a gente tem um problema grave com a Lua, eu comuniquei à TV Globo, algumas pessoas sabiam e começou a vazar. Uhum. E aí me perguntaram, a assessoria falava lá da Globo, tal repórter ligou e ele vai dar da Lua. E eu falei pra ele, não proíbe. Mas se essa pessoa fizer isso, se ela der uma notícia de uma criança que está doente com câncer, que o pai e a mãe não deram, eu acho que ela deveria botar a mãozinha dela na consciência e perguntar, ora, por que a mãe e o pai ainda não falaram? E por que eu me sinto no direito de falar? E aí houve um pacto de silêncio em algumas pessoas que são do bem, mas outras... que a gente sabe não são do bem, não deram porque ficaram com vergonha de dar e porque iam apanhar muito se fossem as primeiras a dar. Então tem a parte que foi legal, mas a gente não pode descartar a galera que é do mal, mas não deu por causa da própria carreira. Uhum. Não porque quiseram preservar a mim e a Lua. Isso não é verdade. Mas eu sempre tive a linha clássica da intimidade porque eu tenho a teoria de que quanto mais a pessoa posta sobre alguma coisa, menos real é e menor a chance de dar certo. Então Cara, isso é muito verdade. A felicidade do casal é inversamente proporcional à quantidade de posts do casal. Batata. Começou a postar muito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu acredito nisso. Passa um mês, a pessoa mudou o cabelo, você fala, ih, mudou o cabelo, já era, terminou. Eu acerto, até com amigos, pelo comportamento deles nos stories, eu sei que eles terminaram. Falo, você terminou, né? Eu acerto todas, porque você vê o comportamento da pessoa mudando. Eu tô casado com a Day há 10, ou vou fazer 11 anos, e a gente tá junto há 13. As pessoas sabem pouquíssimo da nossa vida. E a gente tá junto, tá tudo bem e tal, mas a gente nunca deixou porque, caso aconteça alguma coisa, como a doença da Lua, não adianta pedir privacidade depois. Não adianta você postar, isso eu tô falando de mim, mas não adianta você postar foto no banheiro de manhã, na sua intimidade, e depois acontece alguma coisa na sua vida e você fala, preserve nossa intimidade. Pô, você não preservou sua intimidade, irmão. Você que não preservou. Agora, não adianta pedir. Eu preservei a minha. Então, eu acho que quando eu pedi, quando eu falei, pô, não dá isso não. O dia que eu quiser falar da Lua, deixa que eu falo. As pessoas falaram, putz, é verdade. Ele não é esse tipo de gente, né? Ele não é esse cara que abriu tudo. Que é um jeito de trabalhar, não tem problema. Eu entendo quem faz. Mas não sou eu não sou assim. E assim, como é que foi pra você tomar essa decisão de falar da parada? Porque, cara, assim, faz um tempo eu te perguntei como é que tá a tua cabeça hoje, a tua e da tua esposa. Hoje tá melhor. Sim, hoje tamo bem. Dá pra perceber hoje que tá melhor. Tamo bem. Mas, vamos lá. Daí agora você fala disso que te machuca tanto com uma puta frequência, né? Tomar essa decisão, cara, agora eu vou falar disso aqui. E eu vou tentar ajudar outras pessoas a perceberem que existe esse problema e, sei lá, saber que existe um tratamento. Porque pra mim, cara, olha só. Pra mim é assim, ó. Meu irmão, eu nunca ia imaginar que existia essa porra dessa doença, cara. Uhum. Tá ligado? A menos que eu visse alguém e que teve. Então, pô, por exemplo, o macete da câmera, o macete de... pedir pro médico ver se não é essa doença, tá ligado? Porra, eu acho um puta trabalho foda esse daí, mas não é... Precisa do Thiago Leifert pra fazer, eu acho. E aí, foi isso que te motivou? Foi como eu falei, pra salvar as pessoas, mas o sacrifício é a intimidade da Lua.
É verdade. O sacrifício é esse, e foi essa a decisão que a gente teve que tomar desde o começo. A Dai falou, não, a gente não pode falar. Eu falava, a gente vai ter que falar, porque a gente vai ter que ajudar outras pessoas. E o sacrifício é a intimidade dela. Então você estava dizendo que você foi para a Polônia e ficou tranquilo. A primeira oportunidade que eu tive de viajar, eu fui para fora também com a Lua. Porque aqui... E eu entendo que as pessoas têm curiosidade de olhar para o olho dela e ver o que que tem. E não vão ver nada, tá tudo bem, ela tá na escola. Mas eu entendo a curiosidade. E eu entendo que tinha uma pessoa no condomínio, que a gente tava passeando de carrinho, ela falava, oi, Lua! E abria o carrinho e enfiava a cabeça dela. Eu tinha vontade de matar essa pessoa. Mas, cara, é do jogo. É do jogo. E a Lua, a gente faz o esforço máximo para não virar uma atração nos lugares que ela vai. Por isso que a gente foi pra fora na primeira oportunidade que a gente teve pra poder descansar lá. E ela teve uma vida super normal, foi ótimo. Shopping, lambeu o chão, fez outra coisa de criança, sem ninguém gravar ela. Comeu um ralinho, chupou uma barata. É isso, lambeu um elevador, apertou um botão de emergência. Ficou bem lá. Só que a gente tem, embora eu fale com, eu acho, sinceridade do que eu passei, do meu nervosismo, tô falando de mim, a gente dá pouquíssimos detalhes do tratamento da Lua. Então eu falei das 45 anestesias, mas... São 2 anos. O que tu São já mais passou de aí, meu irmão. 700 dias. É. Tem muita coisa. E a gente não fala porque eu não quero que a Lua cresça e descubra o tratamento, os detalhes no Google. Eu quero que ela pergunte pra mim. E outra coisa. Tá, sou eu, trabalhei na televisão, não sei o quê. A Lua não trabalhou na televisão. Não é culpa dela. Talvez ela não queira nada dessa porra, cara. Talvez ela fale assim, pai, eu não quero nada disso aí. Eu quero ser contadora. Vai fundo. A gente faz o máximo para preservar a intimidade dela ainda. A gente sacrificou um pedacinho para ajudar outras pessoas. Mas de resto, as pessoas sabem pouco dela. Tanto que a gente postou uma foto outro dia e ela tava de costas. São raríssimas, eu não posto quase nenhuma. E, pô, depois fui ver se é um monte de lugar. Aparece enorme. Sim, as crianças crescem. Não sei se vocês têm consciência disso, mas ela tem quase 3 anos. Mas as pessoas sabem muito pouco dela. E tu falou que a tua esposa não recebeu muito bem a ideia logo de cara, né? Não recebeu. Como é que tu fez pra convencer ali, cara? Eu falei... Ela foi repórter de saúde, do bem-estar. Era uma doença nova por dia. E ela nunca fez retinoblastoma. E eu falei pra ela, falei, Dai, nossa, a minha vida, Thiago, foi animal, cara. Muito boa. Minha vida é animal. Deu tudo certo. O que eu precisei dar sorte, eu dei sorte. Eu tenho uma família incrível. Pô, meus pais são sensacionais. Tem gente que briga com os pais. Eu nunca briguei com os meus pais. Todo mundo fala, você voltou de São José e foi morar de novo na casa dos seus pais? Meus pais são irados, são animais. Eu adoro meus pais. Minha casa era incrível. Minha irmã é sensacional. Minha irmã é minha parceirona. Minha irmã cuida da minha carreira, faz tudo. Parece gêmea, assim, a gente se ama. Então minha vida era incrível. Mas, cara, a vida não é assim. A vida, às vezes, te traz coisas ruins. Calhou de ser, talvez, uma das piores possíveis. E a gente não pode passar por isso assim, sem lutar de volta, sem brigar de volta. E o que eu acho que é brigar de volta? O que eu acho que é enfrentar esse negócio que é imprevisível? É transformando isso em cura para os outros. Quando a gente recebeu o primeiro paciente que falou, pô, descobri por sua causa, pra mim é champanhe, eu não bebo, mas é estourar champanhe. É tipo vitória, Fórmula 1, é levantar troféu. Achamos uma criança, eu vou caçar essa doença. Que às vezes eu também recebo. Você tem que agradecer a doença. Eu tenho que agradecer. Você tá maluco que eu vou agradecer? Não vou agradecer nada. Mas vem com esse papo aí. Não, é importante agradecer e pedir para o câncer ir embora. Não vai adiantar. Conversar com a célula. Conversar com a célula? Eu acredito em paulada na célula de quimioterapia. Eu queria porrada na célula. E brigar. E ir atrás. E esse foi o processo de convencimento. Você não gostaria de saber, Dai? Você foi repórter de saúde. Você não gostaria de ter sabido da doença? Gostaria. Eu falei, então a gente tem que falar para as pessoas o que a gente gostaria de ter escutado enquanto você estava grávida. Porque se eu tivesse escutado um cara no Instagram falando reflexo branco, vai no não sei o quê, eu ia ficar com aquilo na cabeça e ia falar, levamos ao oftalmo? Eu não ia esquecer. Só que nunca ninguém me falou. Então serei eu a falar, sacrificando um pedacinho da nossa vida aqui, mas o retorno é incrível. E como você estava perguntando também, reviver a dor é duro. É duro. Eu acho que a Dai sofre mais. Eu dou pouca entrevista, mas a Dai faz lives sobre. E convidaram para fazer o jantar de gala do GRAC ano passado, eu não tenho a menor condição. Não consigo. A Dai foi, mas demora uns dias. A gente foi num congresso de retinoblastoma que teve aqui em São Paulo. Eu já vi foto do tumor.
Eu já vi foto de olho enucleado. E eu já tinha visto foto do tumor extraocular, que é horrível, que é quando o tumor sai do olho. Parece filme de ficção científica, assim, é uma coisa muito, muito, muito difícil de ver de uma criança. A Dai nunca tinha visto. E ela teve que sair do congresso para chorar. Então, reviver a dor não é fácil. Não é fácil. E a Lua não teve extraocular, nada disso, mas você vê as possibilidades, você vê as outras crianças que sofreram. E esse talvez seja o maior sacrifício até. De chegar e a Dai falar, ainda bem que é só daqui a 1 ano, porque eu não aguento mais falar disso. A gente também precisa dar uma parada, sabe? E agora, terminando no sábado, a gente começa a colher os frutos, as crianças que a gente vai ajudar, mas é bom ter uma pausa até setembro do ano que vem para respirar e viver, porque reviver a dor, relembrar tudo. E eu não gosto de remoer, eu não sou de remoer, não. Quando eu tô em casa, eu não fico pensando de novo, mas às vezes volta, às vezes vem um medo de novo, né? De passar por coisa ruim. Então. Entendo.